do sistema mercantilista, conceitos como o livre câmbio, o fisiocratismo e todas estas questões que se prendem talvez mais com a economia, mas que nesta altura, no caso português, no início do século XIX, é o ponto de viragem da queda do nosso sistema imperial baseado essencialmente no sistema mercantilista, mas que era um movimento que já tinha a sua expressão por toda a Europa, especialmente na Inglaterra e nos países onde a Revolução Industrial se verificava, tinha atingido um maior desenvolvimento e, portanto, um estádio mais desenvolvido em relação, por exemplo, ao contexto português ou espanhol. Aqui trago só estas ideias, só para situarmos, no fundo, a história do pensamento económico. Normalmente é apresentado de uma forma muito sintética, claro, em três períodos. O período pré-moderno, que corresponde às ideias sobre a economia que eram apresentadas pelos gregos, os romanos e os árabes. Depois eles apresentam, os historiadores do pensamento económico, o período moderno, no qual inserem o mercantilismo, que também está muito ligado à ideia de nacionalismo, e a fisiocracia, ou fisiocritismo. E o período contemporâneo, normalmente eles apontam como a partir do Adam Smith, não devo sozinho, mas pode ser um dos principais pensadores, digamos, que marca a ruptura do período moderno com o período contemporâneo, com a análise sistemática da economia e com as ideias liberais. E eu vou tentar falar um pouco sobre estas questões na nossa aula de hoje. Começava pelo conceito, se calhar vocês já deram isto na história de Portugal e na história contemporânea, penso eu. Já não me recordo o que é fisiocracia. Sim, fisiocracia, sim. É uma corrente que foi essencialmente desenvolvida pelos pensadores franceses, em que eles diziam que o principal valor da economia tem uma novidade em relação ao mercantilismo, estava realmente na produção, no valor do trabalho, mas que o principal fator de produção que se devia privilegiar era a produção agrícola. Portanto, eles estão ainda ligados muito ao dom de primazia à produção agrícola. Enquanto, por exemplo, o Adam Smith essencialmente defende que não deve ser a agricultura a ter a primazia, nem o comércio, nem a atividade comercial. Portanto, o que importa, de facto, é uma atitude mais individualista e, portanto, também reside no valor do trabalho. O que importa, de facto, é o trabalho para enriquecer as nações, mas que esse trabalho é válido em qualquer domínio e não só, digamos, centrado nas questões da produção agrícola. Mas também não nos podemos esquecer que na França, nesta altura, temos um sistema económico ainda baseado muito na exploração agrária, por oposição à Inglaterra, onde a Revolução Industrial já se verificava. Portanto, é natural que essas diferenças se manifestem também ao nível dos pensadores. Eu depois vou um pouquinho mais à frente estes conceitos. Agora gostava de começar precisamente pela questão do conceito do mercantilismo, conforme está aqui no slide. Portanto, caracteriza um conjunto de práticas económicas que se desenvolvem na Europa na chamada Idade Moderna, portanto, entre o século XV e o século XVIII. Estas ideias tinham, portanto, como principal enfoque a ideia que o Estado devia ter um papel interventor na economia. Portanto, o Estado devia deliberar um conjunto de medidas no sentido de assegurar que esse mesmo Estado pudesse enriquecer através das práticas mercantilistas. As ideias essenciais não são só estas, mas eu penso que as ideias essenciais a ter em conta quando se trata de mercantilismo têm a ver com a noção de balança comercial favorável, a noção do pacto colonial, que já falámos também numa das aulas anteriores, e o protecionismo. São, digamos, os três conceitos básicos, mas não são os únicos. O pacto colonial, como já também mencionámos noutra aula, defende que a relação comercial defende um tipo de relação comercial entre a metrópole e a colónia, em que a metrópole deve controlar tudo
o que se traduz em mais-valia em relação à colónia. Portanto, a colónia é um receptor, quando estamos a falar de agricultura, que já, portanto, a questão manufatureira é um receptor de bens que a metrópole produz. Aqui foi retirado um slide brasileiro, portanto, é que eles têm a colónia com o acento. Portanto, no fundo, a metrópole tem um exclusivo comercial. A metrópole envia para a colónia essencialmente os produtos manufaturados e os escravos e retira da colónia metais, ouro, prata, produtos agrícolas, matérias-primas e os produtos tropicais. Estes produtos que são transformados e que são reenviados para a colónia, em que a metrópole tem um exclusivo comercial. Nisto consiste o pacto colonial. Portanto, através deste controle, a metrópole garante, arrecada tudo o que está relacionado com taxas alfandegárias, não é? E a colónia acaba por ter um papel completamente secundário em relação à metrópole. Outra ideia do mercantilismo é a ideia de balança comercial. Portanto, o Estado, para ser rico, deve assegurar que a sua balança comercial tem que ser favorável, não é? É uma ideia que nós também temos nos dias atuais. Portanto, o Estado deve ter sempre a preocupação que as suas exportações sejam superiores às importações. E é essa mais-valia, portanto, o facto das importações serem inferiores às exportações, que lhes vai permitir arrecadar dinheiro, moeda, ouro, que é essencial para garantir a riqueza do Estado. Desculpe, é possível voltar um bocadinho claro no outro slide? Não, o outro anterior. O pacto. Eu nem para a frente, peço desculpa. Pacto colonial. Este? É este ou o anterior? Ou este? Não, era esse. Este aqui? Não percebo. Ali, portanto, a metrópole envia para os produtos manufaturados e escravos. E escravos como os escravos, quer dizer, o escravo não é a metrópole, mas é ela que controla o comércio dos escravos. O comércio dos escravos. O comércio dos escravos, não é? Porque os escravos são essenciais, essencialmente para as explorações agrícolas, que são grandes fazendas, e precisavam dessa mão de obra barata para garantir a produtividade das colónias. Portanto, é no sentido de controle do comércio de escravos. Porque das colónias não vinham os escravos, não é? Eles iam buscá-los ao continente africano, essencialmente aí. Não sei se posso avançar. Sim. Se estiver a andar muito... Esta questão da balança comercial também é uma ideia fundamental nas teorias económicas do mercantilismo, que vigoravam no século XVIII e no início do século XIX ainda em alguns países. E aqui está esta ideia da balança comercial, não é? Portanto, uma balança desfavorável é quando um Estado importa mais do que aquilo que exporta e, portanto, quer dizer que compra mais do que aquilo que vende, e se compra mais tem um déficit ao nível da sua moeda e ao nível do ouro que arrecada dessas transações comerciais. Pelo contrário, o que importava era manter uma balança comercial favorável em que as exportações do Estado eram sempre superiores àquilo que comprava. Portanto, temos a ideia de balança comercial como uma noção fundamental para a riqueza dos Estados. Outra ideia fundamental é a questão do proteccionismo. Portanto, isto significava que o Estado deveria tomar um conjunto de medidas económicas que favorecessem as atividades económicas, que neste caso eram essencialmente, não eram só, mas eram muito importantes as questões comerciais, por causa da questão da balança comercial, mas também as próprias economias internas. Tudo o que fosse produção agrícola para evitar a importação de géneros alimentares e a possibilidade de manufaturas para poder exportar e transformar as matérias-primas que recolhiam nas colónias eram fatores fundamentais para garantir uma balança comercial favorável. Portanto, cá está, a política é oposta ao livre comércio, onde as barreiras governamentais ao comércio e circulação de capitais são mantidas a um mínimo. E isto é o que nós vamos ver a seguir, que é as medidas que são defendidas pelos economistas do modelo liberal, precisamente em que o Estado deve ter uma intervenção mínima e que a própria economia, a maneira como ela se desenrola e como ela se desenvolve, por si só,
cria mais-valia e riqueza aos Estados. Portanto, resumindo, eu penso que tenho aqui este slide que resume um bocadinho as ideias anteriores. O mercantilismo é um conjunto de ideias económicas que considera a prosperidade de uma nação ou Estado dependente do capital que possa ter. Portanto, para eles, a riqueza do Estado dependia do capital que o Estado podia arrecadar. Portanto, os pensadores mercantilistas defendem um desenvolvimento económico por meio do enriquecimento das nações graças ao comércio exterior. Portanto, a ideia fundamental da balança comercial favorável, que permite precisamente encontrar saída dos excedentes da produção que esse próprio Estado cria. Neste contexto, o Estado tem um papel fundamental no desenvolvimento da riqueza, porque através da adoção do conjunto de medidas que vai garantir os monopólios, vai garantir que a metrópole tem ou consegue implementar o Pacto Colonial e garante que a colónia não consegue ter uma certa autonomia, uma vez que a colónia é sempre um meio onde se vai buscar matéria-prima, essencialmente, e um sítio que recebe parte das exportações ou dos bens que são criados na metrópole. Resumindo, os principais princípios mercantilistas essencialmente são 6, portanto, incentivos às manufaturas, protecionismo alfandegário, balança comercial favorável, a ideia da soma zero, colónias como locais de exploração e o comércio comercial como monopólio da metrópole. Ora, o que é que se entende por incentivos às manufaturas? O Governo, e temos, por exemplo, o exemplo do Marquês de Pombal, no nosso caso, devia estimular o desenvolvimento de manufatura nos seus territórios para diminuir a necessidade de importar bens manufaturados por outras nações. Como o produto que é manufaturado é mais caro do que as matérias-primas que são importadas das colónias, temos esta relação sempre de riqueza. Portanto, esta diferença entre o que é importado e o que é vendido depois de ser transformado e manufaturado, essa riqueza, essa moeda, esse ouro, permite ao Estado arrecadar capital e é esse capital que faz com que o Estado possa ser um Estado rico ou um Estado que se vai engrandecendo, não é? Esta ideia, nesta relação, nesta diferença, essencialmente é neste vetor. Depois vamos ver, no período posterior, nas ideias do fisiocratismo, em que eles já passam para o valor do trabalho, e depois o que é defendido por Adam Smith também, que o principal fator de riqueza das nações está no valor do trabalho. Não está, digamos, no arrecadar de moeda ou de ouro, que adivinha essencialmente a diferença entre aquilo que se comprava e aquilo que se vendia, mas essencialmente no vetor de trabalho, aquilo que se produz. Um caso exemplar foi o tabaco. Sim. O caso portanto, a grande riqueza com a manufatura do tabaco. Sim, sim. Portanto, é que portanto, o tabaco era importado das Américas, era aqui transformado, não é? E era vendido. E era, portanto, quem fazia a importação, quem transformava e depois vendia, obtinha grandes lucros. Claro, sim. O lugar que teve mais. É por várias fases, não é? Tem várias fases. A questão da economia e do comida do Brasil, temos a primeira fase em que temos essencialmente a importação de pau Brasil, que levou à extinção desta árvore. No fundo era um comércio quase troca, em que se comercializava primeiro com os índios, mas depois, primeiro, acho que foi em 1500, penso que 1500, em que o mercador ficou por determinação régia, ficou com o monopólio do comércio do pau-brasil e da exportação do pau-brasil. Depois temos o período do Brasil em que ele é, digamos, temos mesmo um período em que os portugueses tentam ocupar o território, através da criação das tais grandes parcelas que dividem o território e que são entregues aos capitais donatários, e começam as grandes explorações, não é? Primeiro a cana-do-açúcar, como um bem, e depois, mais tarde, começam a explorar outros produtos. Depois temos um ciclo, ou melhor, temos primeiro o ciclo para o Brasil, segundo ciclo de cana-do-açúcar, depois temos o ciclo dos minérios,
dos diamantes e do ouro. E depois temos o ciclo de outros produtos, como sendo o tabaco, o café, o algodão. O chá não? O chá não. O chá, penso, eu não sei se Não, o chá, mas eu acho que O chá, no caso do Brasil, portanto, o Dom João VI. Sim. Ele tentou importar e teve... Foi buscar chineses sim, bons para o Brasil. Aliás, naquele livro do O Império à Deriva, fala nisso. Foi buscar chineses, levou-os para o Brasil, especialistas chineses, mas aquilo foi um fracasso. Ele tentou cultivar algumas plantas, chá, no tal horto, no Jardim Botânico. Sim. Ele tentou, mas eu penso que não conseguiram. Aquilo falhou, ou o clima não era propício, possivelmente, não é? E aquilo não foi uma experiência sem resultado. Mas o objetivo era, se eles conseguissem, digamos, domesticar a planta ou adaptá-la às condições do Brasil, pois era mais um produto. Já ter umidade. Era mais um produto que seria um fresco e úmido. Na América do Sul há chá, por exemplo, no Peru tem chá. Mas assim, em quantidade grande, ali não. Pois eu acho que no Brasil não teve sucesso. Não. Essa experiência não teve sucesso. Outro aspecto que portanto, é a questão do protecionismo alfandegário. Portanto, todos os governos devem aplicar uma política protecionista sobre a sua economia, favorecendo a exportação, claro, e desfavorecendo a importação. A importação é desfavorecida com a aplicação de taxas, taxas alfandegárias, de tarifas, que aumentem o preço dos produtos e que, portanto, impliquem que o seu consumo dentro do mercado interno seja reduzido. Cá está, eram criados impostos e taxas para evitar ao máximo a entrada de produtos vindos do exterior. Mais uma vez, a preocupação extrema com a questão da balança comercial favorável. Por outro lado, era uma forma também de tentar estimular a produção interna através do estímulo à criação de manufaturas e, portanto, diminuir a dependência do exterior. Outro aspecto que tenho aqui mencionado, sempre para evitar a saída de moeda para outros países. Portanto, era um objetivo central. A balança comercial favorável já falei há pouco, não é? Era só para enumerar os 6 princípios fundamentais que caracterizam o mercantilismo. Cá está, o esforço era para exportar mais do que importar. Deste modo, os ingressos da moeda seriam sempre superiores à saída, assegurando uma boa situação financeira do Estado. Portanto, o Estado rico era aquele que tinha uma boa situação financeira. Era aquele que tinha nos seus cofres moeda e ouro. Era isso que fazia com que o Estado fosse um Estado poderoso e um Estado rico, ou um Estado com grandeza, forte. Cá está, assegurar a moeda era fundamental para a riqueza do Estado. A ideia também da soma zero. Portanto, acreditavam que o volume global do comércio mundial era inalterável. Portanto, os mercantilistas viam que o sistema económico era um jogo de soma zero, em que o lucro de umas partes implicava sempre a perda de outra. Outra ideia, cá está, as colónias como lugares de exploração. Portanto, a riqueza de um país estava diretamente ligada à quantidade de colónias que dispunha para a sua exploração. Daí a importância da expansão colonial e das lutas que vamos assistir de outros países que ambicionavam ficar com algumas colónias brasileiras e espanholas, na América do Sul, essencialmente, o que originou conflitos dentro e fora da Europa. O que levou à Conferência de Berlim, não é? Sim. E à distribuição de... Sim. E, portanto, todas as grandes potências da Europa, naturalmente, tentavam controlar ou ampliar os seus mercados, porque era importante ter cada vez mais mercados para poderem ver, por um lado, obter matéria-prima, mas também para poder vender o resultado das suas manufaturas e das suas indústrias. Desculpa, mas a Conferência de Berlim sempre é 1900 É posterior. É posterior. É posterior. Sim, muito posterior, mas é divisão da África, mas vai nesta sequência. Continua o mesmo intuito imperialista, não é? Sim, o mesmo pensamento. E aquela ideia do pacto colonial, não é? O comércio colonial deveria ser sempre controlado pela metrópole.
as colónias deviam comercializar exclusivamente com as suas respectivas metrópoles. Para as metrópoles tratava-se de vender caro e comprar barato. Dentro desse contexto, ocorreu, por exemplo, o ciclo do açúcar no Brasil colonial. Nesta ideia, precisamente, de controle de todos os produtos que vinham das colónias. A fisiocracia é um nome dado a uma primeira escola de economia científica, é assim que alguns autores apontam este movimento, este pensamento económico, que surgiu no século XVIII, e os principais pensadores associados a este movimento são franceses, onde o sistema económico era visto como um organismo regido por leis inerentes ao cosmos. Esta escola económica desenvolveu uma ideia muito importante, a ideia de que a Terra era a principal fonte de riqueza. Portanto, ainda hoje há muita gente que pensa assim. Sim. Já não estamos com a ideia centrada na questão comercial, não é? Portanto, da diferença entre o que se vende barato, o que se vende caro e compra-se barato, ou ao contrário, não é? Portanto, e centra-se, segundo estes, portanto, já estamos a entrar, digamos, para o período contemporâneo, sim, na transição do contemporâneo do pensamento económico, em que o principal fator de riqueza do Estado é a ideia da produção agrícola, portanto está centrada na terra, na parte do desenvolvimento da agricultura. Se não se importa, Atrás? Acho que há uma coisa que é soma zero. Soma zero, sim. É esta aqui. Aí refere-se que era uma teoria que acreditava, esta teoria acreditava que o volume global do comércio mundial era inalterável. Eu penso que isso que hoje é assim. Porque se pensarmos que a Europa passou a viver pior a partir da altura em que os chineses passaram a viver melhor. Sim. Portanto, essa teoria dá uma ideia que é real, porque é isso que era uma teoria passou a ser uma realidade. Esta é a minha opinião. Não, há muitas dessas ideias que nós continuamos a assumi-las nos dias de hoje, não é? Muitas das coisas, por exemplo, a questão do liberalismo. Atualmente nós vivemos, bem, depois as coisas, é outro tipo de liberalismo, mas há muitas dessas ideias que aparecem no final do século XVIII e início do século XIX que ainda estão presentes nas teorias económicas e nos modelos económicos atuais. Ou seja, tem a sua origem, remonta a este período, não é? Essencialmente do século XVII. Estamos a falar do século XVII. Sim, XVII e XVIII, sim. É que Sim, 1700, e anteriores. 300 anos, portanto a teoria não é também verdade assim. É que o mercantilismo, Sim. o mercantilismo característico do século XV aos finais do século XVIII, não é? Sim. É uma teoria do antigo regime, caracteristicamente. Sim. E o fisiocratismo é, digamos, mais uma teoria mais formal, quer dizer, mais explícita, digamos até, mas ainda é uma teoria do antigo regime, uma teoria de transição, Está numa fase de transição. mas ainda muito ligada ao antigo regime, porque a valorização do trabalho é ligada ao elemento terra. Ora, é precisamente o Adam Smith que vem introduzir a ideia de que não é na terra que está o valor principal, não é? E precisamente para eliminar o quê? Os resquícios, Sim. que eram mais que resquícios, do poder feudal, que se baseava na terra. Clica aí novamente, Brasil, capital da... Eu vou aí ajudar. Está aqui. Não é isso. Não, é no PPS. Tens que primeiro clicar ali em OK. Tens que clicar em OK. Para ver este conteúdo da web, ali a meio, tens que clicar no OK. Pronto, foste para... Não, mas a importância deste E tens ali Brasil, capital do reino, do lado esquerdo do computador, fora dessa... Aí, desculpa, aí. ok. Pronto, estamos aqui.
Sim, mas concordo que, no fundo, o fisiocratismo está precisamente nessa transição do antigo regime para a idade moderna. É certo que eles centram o valor, digamos, da riqueza está na parte da terra e na produção agrícola. Exatamente. Só que o valor, do outro lado, já se está centrado no trabalho. Exato. Portanto, isso já é, digamos, moderno. A ideia é que é o valor do trabalho, ou é o trabalho, não é, que produz valor. Não é propriamente a transação essencialmente comercial entre comprar barato e vender caro, digamos, a mais-valia que resulta essencialmente deste movimento, não é? E passa a centrar o fator fundamental é o fator produção. Sim. É a produção, mas a produção agrícola. Sim, porque não havia ainda energia a vapor, etc. Depois, com o desenvolvimento da energia a vapor e da industrialização, da revolução industrial, sim, então é que aparece muito ligado à questão do liberalismo económico e da destruição, que está ligada à Revolução Francesa e à Revolução Industrial e a toda a Revolução da burguesia, à implementação definitiva da burguesia sob a nobreza e os seus privilégios territoriais, precisamente valorizavam a agricultura também nesse sentido. Sim, ou seja, destruição dos valores antigos para valorizar essencialmente, portanto, o liberalismo económico, não é? Portanto, a perda, a eliminação de tudo quanto era barreiras ao livre comércio, que é ainda de onde vem hoje o atual neoliberalismo, sim, por exemplo, que predominou no governo anterior, não é? Quer dizer, a diminuição do papel do Estado, o Estado como um elemento de embaraço, de embaraçador, da livre atividade, porque naturalizam o mercado, consideram ou julgam que o mercado é uma coisa natural. Se cada um produzir o melhor que puder para si e tentar ganhar o máximo lucro, naturalmente que joga com, exatamente, joga com o interesse do outro e aquilo equilibra-se. Não é? Evidentemente que isso é uma ideia que parte da noção teórica de que todos os seres humanos têm as mesmas capacidades de produção e de invenção e de investimento, etc. Portanto, num conjunto de ideias tipicamente burguesas de empreendedorismo, etc., que eram as típicas ainda do nosso governo anterior, não é? Quer dizer, aquilo que justamente estes socialismos brandos, não é, vêm tentar corrigir é esse excesso, não é, de liberalismo que começa com Adam Smith. Sim, precisamente, sim, começa com ele. Esse excesso de eliminação de barreiras, não é? Sim. Porque há um problema que depois o Marx introduz muito interessante, que é a ideia da luta de classes, não é? Sim, mas aí... Ou seja, a sociedade é constituída por interesses contraditórios, não por um interesse unificado sob a forma do rei, ou por um interesse da economia sob a forma do interesse do país, não é? Ou sob o interesse individual. Ou sob o interesse individual do... têm interesses diferentes. Claro, porque isso é uma forma de esconder, não é? Essa teoria é uma forma de esconder ou de fazer de ecrã à luta de classe. O que é a luta de classes? Não é as classes solitariamente contra as outras, como é óbvio. É sim a assunção de uma ideia fundamental que é de que na sociedade existem interesses que são contraditórios. E o Marx sonhou com uma sociedade, que era ainda uma ideia de origem cristã, não é? Em que houvesse paz, a velha paz eterna de que falava o Kant. E essa paz eterna, ou seja, a eliminação da guerra, o equilíbrio entre todas as pessoas, as possibilidades, etc., que dão a ideia, que é a base da ideia comunista, da ideia da sociedade futura comunista. Ou seja, em que cada um trabalharia segundo as suas possibilidades, não é? E receberia de acordo com as suas necessidades, não é? Portanto, aqueles que tivessem mais mérito ou mais capacidade, mas haveria uma distribuição globalizada de maneira a não haver apropriação privada dos meios de produção. Não quer dizer que as pessoas não possam possuir coisas individualmente, não é? Mas a não apropriação privada dos meios de produção. Essa apropriação privada dos meios de produção, ou seja, a propriedade, no sentido mais profundo do termo, não é a propriedade de coisas individuais que se podem ter, não é? Mas a propriedade desses meios produtivos é sagrada para o liberalismo e para o neoliberalismo, ou seja, para a burguesia, que ainda hoje, para o capitalismo, que ainda hoje é o regime que domina o mundo todo, até pelo seu poder expansivo, não é? Mas, de facto, não se verifica ou não se vê, penso eu, não sei se estou ocupando demasiado tempo, não se vê que este regime
tenha futuro eterno, não é? Porque nada há eterno neste mundo, a não ser Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Nosso Senhor. Quer dizer, não há nada de eterno, não é? Esse até morreu também na cruz, mas pronto, pelos vistos ressuscitou, etc. Mas não há nada...